Quase 18 minutos, essa é a nossa programação Comando Sucesso aqui pelas ondas da Cidade FM. E nesta manhã de quarta-feira nós vamos falar um pouquinho aí sobre o mês de abril, que é o mês que acontece a campanha de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. E o objetivo dessa campanha, é sensibilizar a população para a importância da inclusão e do respeito às pessoas com autismo. E nesta manhã nós estamos recebendo então aqui nos estúdios da Rádio Cidade a psicóloga Letícia Santana, que vai trazer o seu bom dia aqui na nossa manhã. Também estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade a nossa amiga Florinda Sanabria e também a dona Lourdes de Dona Balena, que vão falar um pouquinho também sobre as suas experiências como mãe de autistas. Primeiramente, vamos ouvir então o bom dia da psicóloga Letícia. Bom dia, Letícia. Bom dia. Bom, fiquei muito feliz pelo convite que eu recebi e espero contribuir de alguma forma com a conscientização do autismo nesse dia de hoje. Primeiramente, Letícia, sabemos que é um assunto bem complexo, talvez não consigamos explicar o que é o autismo, mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o que é o autismo, aos ouvintes, primeiramente, para a gente começar. Bom, o autismo é transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, não é uma doença, por mais que as pessoas conheçam como uma doença, não é uma doença. Então, se não é uma doença, não tem uma cura, mas tem como tratar áreas que com autismo vem prejuízos na vida da pessoa, então a gente tenta contribuir para estimular e favorecer o desenvolvimento daquela pessoa. E quais os sintomas do autismo? Porque a gente sabe que tem graus de autismo, Então, como a pessoa nota que a criança é autismo, como é feito esse diagnóstico? Bom, são muitas perguntas, Bom, o transtorno do espectro autista ele tem 3 níveis, nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Cada nível aumenta a gravidade dos sintomas apresentados, Então, inicialmente a criança ela pode apresentar assim já desde dos primeiros meses de vida, Um olhar que não é retribuído, Um olhar vago, já um pouquinho maior. A criança não consegue apontar para pedir alguma coisa, ou às vezes não consegue nem a questão da comunicação, não consegue se comunicar e inclusive é também um dos primeiros, digamos, sinais assim que os pais percebem, sim, pode até achar que é algo auditivo, então é necessário então que esses cuidadores, levem criança para se consultar mesmo com o médico já dá a primeira avaliação e necessário fazer os encaminhamentos, E qual a importância, Letícia, que a terapia auxilia nessa área, tanto da criança autista, como também dos pais, que também precisam do cuidado, porque os pais sofrem também, junto com a criança. Isso. Bom, a terapia, quando você fala terapia da área da psicologia, é terapia de outras áreas, porque é tudo um conjunto, é algo multidisciplinar, Então vai ter a atuação do fonoaudiólogo, tem terapeuta ocupacional, da psicopedagogia, também do médico, neurologista, da psicologia. Então, é todo um conjunto em prol daquela pessoinha que está buscando ajuda, que precisa de tratamento. Então, a terapia é importante porque vai estimular essa criança, essa pessoa a se desenvolver, ser mais autônoma, Porque, querendo ou não, a gente está em uma sociedade, Então, o que também as pessoas buscam das outras pessoas? Que essa pessoa consiga viver ativamente, autonomamente numa sociedade, Contribuir de alguma maneira, E também porque a gente não sabe o tanto de suporte que essa pessoa vai ter com outras pessoas. Então, quanto mais autônoma também ela for, mais ela consegue se virar sozinha, sem depender de outras pessoas. Então, a terapia, não só da área da psicologia, ela vai contribuir para o desenvolvimento dessa pessoa. Então, e a terapia, da área agora voltando para a área da psicologia, é importante para os cuidadores, para os responsáveis, porque a gente, na verdade, eu acho que as pessoas não têm muito conhecimento que é difícil lidar, com uma criança
com uma pessoa autista, né? É porque tem que levar em várias consultas, vários tipos de terapia, lidar com crises, né? Lidar com desregulação emocional, tem toda uma questão envolvida e acaba, às vezes, sobrecarregando esse pai, essa mãe, enfim, pode ser um avô, uma avó, uma tia, né? Então acaba sobrecarregando. E é importante, né, dependendo da situação, buscar apoio. Se não tiver, né, um psicólogo, buscar um apoio na rede de apoio mesmo, tipo a família, né, o auxílio de uma irmã, de um irmão, de alguma sobrinha, né, ou grupos, né, a nossa colega que vai falar sobre um grupo que está surgindo aqui em Mossoró, então é importante buscar auxílio, né, porque é difícil lidar sozinho e às vezes é importante reconhecer que precisa de ajuda, né. Muito bem. Nós estamos também com a Dona Lourdes, aqui nos estúdios da Rádio Cidade, que convidar a Dona Lourdes para passar aqui no microfone também, trazer o seu bom dia. E a Dona Lourdes também vai compartilhar um pouquinho da sua história, né? Dona Lourdes, tentar contar um pouquinho. Dona Lourdes, bom dia, uma alegria recebê-la aqui, uma alegria poder ouvir um pouquinho da sua experiência, compartilhar aí com os nossos ouvintes, né? A gente já conhece um pouquinho da sua história, né? Mas sabemos que tem muitas pessoas que talvez não conhecem. Bom dia, fico muito grata de ser convidada, porque eu gostaria também, na época que eu tive o meu filho, de ouvir mais, saber mais, né? Então eu vou procurar colocar assim brevemente, de acordo com as perguntas que a funcionária que vai fazer, eu vou tentar responder algumas coisas que eu vivi com meu filho, né? Primeiramente, Dona Lourdes, gostaria que a senhora compartilhasse um pouquinho da sua história e contasse para nós, assim, quando a senhora teve o seu filho, né, quais as dificuldades que a senhora enfrentou para os dias de hoje, que apesar de que ainda há muita desinformação, a gente tem muitos canais, né, campanhas, tem internet, hoje em dia tem o rádio, né, que está, e hoje estamos aí levando informação, né, a gente tem acesso, né, às informações, a medicina já está mais avançada, né, e a gente sabe que na época que a senhora teve o seu filho, aí as coisas ainda, havia muita desinformação, né? Ainda não sabiam o que era o autismo, até mesmo para a medicina, né? Era algo novo e muitas vezes não havia essa aceitação, né? Isso, então, realmente, eu fui uma pioneira, né, no município, né? Porque eu, na verdade, eu nasci em Pejuçara, mas como casamento eu fui morar no Paraná, na região sudoeste do Paraná. E lá, no meu município, Itapejara do Oeste, ali, na região que tem Pato Branco, que eu sei que todo mundo ouve falar, né? Essa região ali, Francisco Beltrão, Coronel Vivida, os vizinhos, era a região onde eu morava, mas o meu município era Itapejara do Oeste. Na verdade, quando o meu filho, quando eu tive 2 filhos, né? A primeira foi uma menina, ali 5 anos eu tive esse menino, o Renan Balena, e ele, assim, a primeira coisa que eu percebi nele é que ele não olhava, não tinha contato ocular, ele não olhava para mim. E como eu já tinha criado uma filha, e eu procurava brincar com ele, né, e tentar colocar no colinho de frente para mim, e eu percebi que ele não olhava nos meus olhos. Eu achava estranho aquilo, para mim era uma coisa não normal. Daí conversei com o pediatra, né, que a gente sempre, desde que nasceu, foi acompanhado, né, e daí esse pediatra era homeopata também, lá da região, do Francisco Beltrão. E daí eu falei da queixa, né? Por que ele não olha nos meus olhos, tão diferente da minha filha, né? E daí o médico, na época, ele também não tinha conhecimento, porque ele disse, você é professora e não sabe que as pessoas são diferentes? Eu disse, mas tanto assim? Então ele achou que, me disse na época, e também que não estava mostrando, dando sinais, né? Dar tchau, não fazia gestos, nada, né? E não falava, não estava falando, né? Até estava com 3 aninhos quando chegamos lá. E daí ele disse, não, as pessoas, é normal até os 4 não falar. Me disse isso, né? E eu fiquei assim, né? Preocupada, né? Com as respostas que ele me deu. Mas assim, continuava conversando, até que, na verdade, eu estava numa festa, numa comunidade lá do interior, e a diretora da PAI já percebeu, mas não me falou nada, né? Que ele era autista. Porque ela tinha um aluno lá da escola, né? Que não era só autista, mas tinha outros comprometimentos bem graves. Mas ela percebeu, já me encaminhou para a fono
lá da PAI, e daí que me encaminharam para o neuro. E daí já veio o diagnóstico, em Pato Branco, com o neuro, já veio o diagnóstico. E na época, o que é que o neuro me falou? Ele me disse assim, ó, que não tem cura, a gente já se desesperou quando falou que não tem cura, né? E que, eu disse, mas então o que a gente tem que fazer com o nosso filho, né? Em que escola então que eu vou levar ele, que ele é diferente assim, que ele já estava frequentando uma escolinha particular lá na cidade, porque eu percebi que ele era diferente, mas eu nem sabia que tinha autismo, né? E nem a diretora sabia, ninguém sabia, né? Era novidade para a cidade lá. E daí ele disse, na escola que ele se adaptar. Então a gente tentou, essa escolinha que ele começou a frequentar, no início, ele claro, mostrou assim, não gostou muito, mas depois ele foi se entrosando. Mas daí mudou a diretora e depois mudou a professora. Não quis mais ir. Daí a fono, que nós já estávamos na fono, mas o médico, o neuro, disse assim, ó, você pode ir 1000 anos na fono, se ele não quiser falar, ele não vai falar. Mas eu não arrisquei, né? Eu busquei o tratamento fonoaudiólogo em Pato Branco, porque na cidade não tinha. E daí ela começou a trabalhar com ele e ela dizia que ele não era autista. Daí a gente ficou preocupado. E daí nós falamos, mas será que não seria um caso de APAI? Porque o médico disse onde ele se adaptar, e ele não está se adaptando lá na escolinha. E ela disse, então tenta uma experiência na escola municipal, né, no pré. Daí ele disse, vou pedir para a diretora se aceita, né? Tá, daí a diretora é muito minha amiga, até também pedagoga, como eu, né, na época. Ela disse, sim, pode vir, Lourdes, pode trazer o teu filho aqui que vamos experimentar. E daí ele tinha 26 alunos, a professora, o barulho era grande, que a gente sabe que as crianças fazem barulho, e ele não se adaptou, ele começou a gritar. Ele gritava, ele não gostava, mas não gostava do barulho. Então a gente disse assim para ela, para a fono de Pato Branco, que estava fazendo um bom trabalho, né? Só que ela não admitia que ele era autista. E daí nós falamos, acho que vamos ter que mudar de fono, porque o médico disse, se não se adapta nessa tal escola, tem que dar para aquela que se adapta. E como na região não tinha escola para autistas, só estavam começando a construir uma em Cascavel, que era uma cidade maior, daí nós mudamos de fono. A outra fono disse, não, é a PAI. Se vocês não têm escola, aí não tem, né? Tem que ser a PAI. E lá foi uma maravilha. Eu chorei para pôr na PAI, mesmo sabendo que seria melhor, dói pra gente. Dói receber o diagnóstico, dói levar numa PAI, porque a gente sabe a PAI, porque é especial, né? Mas a gente, na verdade, não estava entendendo, né? Mas depois, então, eu fui matricular, eu não consegui matricular. Eu voltei para casa chorando. E a diretora disse, não, daqui a dia você volta e matricula ele. E foi o que aconteceu. Foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Então, ali ele ficou até os 12 anos. Daí veio a inclusão, né? E como foi o desenvolvimento dele agora para a atualidade, dona Lourdes? Então, assim, ele, com a inclusão, eu, no início, não percebi nada. Mas, como eu estava comentando aqui na rádio com as colegas, que a inclusão veio junto com a adolescência, porque com 12 anos ele foi incluído no segundo ano, que tinha mudado a lei do ensino, né, que não era mais séria, era ano, né? Com 12 anos ele estava lá com as crianças, no segundo ano do primário, no caso, né? E daí ele foi indo para terceira, para quarta, foi para o sexto, né? Porque era mudança, né? E ele foi assim, ficando mais quietinho, né? Inclusive, na época tinha a lei que eu sabia, né? Que eu tinha direito a uma professora formada, né? Lá no Paraná era assim, tinha que ter pós em educação especial para poder atuar como auxiliar dele. Mas não tinha essa profissional no município. Então, a direção da escola me sugeriu assim, então vamos diminuir o número de alunos na turma que ele está. Assim, então tá, né? Eu tenho que entender que a realidade é essa, né? Então eles diminuíram. E daí tinha uma menina, colega dele, que sempre ajudou ele. Ficaram assim, amigos de um jeito, que um não sabia quem gostava mais um do outro. Ele se apegou tanto a essa menina. E daí ela acompanhou ele na terceira, na quarta e no sexto ano. Daí quando chegou no estado, né, na escola estadual, que eu era a pedagoga da escola,
Daí eu disse, fui buscar junto ao núcleo de Pato Branco, junto com os professores, ó, ele precisa de alguém que acompanhe. O núcleo achou que não, que ele era bem desenvolvido, que não precisava. E daí nós fizemos toda uma documentação e daí conseguimos a professora auxiliar, que veio então uma formada. Daí a menina não queria, e nem ele queria a professora, porque eles queriam ficar os dois juntos. De tanta amizade e tanto apego que estavam um com o outro. Ela foi uma mãezinha para ir embora, tendo bem menos idade do que ele, né? E daí parecia que... Daí então ele começou a gritar também na sala. Daí eu tentei falar isso, não é porque eu sou pedagoga, mas gostaria assim que suavizasse um pouco a sala, né? Mesmo que tinha a professora, não era fácil para ele, porque o barulho, sabe, as crianças falam barulho, falam alto, e aquilo irritava ele, né? Daí depois eu percebi assim que quando chegou no 7º ano, ele começou a falar mais baixo, assim, silenciou, sabe? Se adaptou, fiquei tão feliz. E na verdade era a depressão que estava chegando. E eu não sabia nem o que era depressão. Daí foi bem complicado, né? E uma época também, né, dona Lourdes, que a depressão também, ainda havia muita desinformação também sobre a depressão, né? Algo que está sendo mais falado nos dias atuais, né? A depressão, a ansiedade, né? E para uma criança autista é ainda mais complicado, né? Isso, daí a gente percorreu vários médicos, fazia os exames de tudo que era, tudo no organismo, e daí eles, assim, faziam a consulta e assim, avaliava o abdômen dele, e ele pulava. E eu disse, ó, doutor, ele parece que tem muita dor, e até peço. Eu falei, não, você está com dor? Ele disse, sim, mãe, mas já vai passar. Ele me respondia, ele falava. E daí, então, rodamos assim a região toda e não achamos nada, disse que não tinha nada. Daí quem me orientaram, que tinha um médico especializado na área de autismo em Florianópolis. E foi lá que nós fomos. E lá veio tudo à tona. Ele estava, quando chegamos lá, ele fez uma lista de perguntas, porque ele queria saber que situação que estava esse menino, né? Com as respostas que eu dei, ele disse, pode contratar uma nutricionista que tu não vai dar conta. Chegando lá, ele me pediu exames internacionais do IgG, que eu nem conhecia, né? Exames internacionais e também nacionais, né? E daí veio tudo à tona. Ele tinha 50 alergias de alimentos. Eu, assim, realmente entendi tudo o que ele quis dizer, né? E daí, na ida para Florianópolis, já consultamos a nutricionista. E a nutricionista começou a me ajudar. Ela fez um quadro de rotação de alimentos, porque não tinha nenhuma comida que ele podia comer, praticamente. Então, era uma rotação. Era um dia tais alimentos, outro dia outro, né? E assim foi indo, né? Então, eu fiquei 1 ano consultando online, porque não tinha condições econômicas, de ir em Florianópolis todo o mês, né? A consulta. E com o médico também. E daí, além dessas 50 alergias que ele tinha também problema com o glúten e com o leite. Da lactose, não. Na lactose, não. Na verdade, não era com a lactose. A gente fez teste lá no município, antes de chegar lá, porque nós já estávamos sabendo, tinha tirado o leite. O leite não, a lactose. E, na verdade, era a caseína, que era a proteína do leite. E daí, então, não tem como tirar a proteína do leite, que eles chamam a caseína, né? Então, tivemos que tirar o leite animal e também o glúten. Mas na época não tinha esses produtos como tem hoje. Nós comprava na internet, porque ali na região não tinha praticamente. E era um desespero, eu não sabia fazer comida. Eu simplesmente tive que aprender a fazer comida sem leite e sem glúten. E fazer a rotação, como ela fez. Ele foi melhorando, sabe? Melhorando bastante, né? Inclusive o médico, em 6 meses, ele teve 6 quilos que aumentou, porque ele tinha emagrecido 13 quilos nesse decorrer de todo esse trajeto. Ele estava já com 17 anos quando nós chegamos lá. Então era um caso bem grave, não só em função do autismo, porque a gente não estava percebendo as alergias. E daí essa nutricionista, ela falou da importância da gente retirar tudo que tem químico, aromatizante, tudo isso, na verdade, tudo aquilo que vem em pacotes. Ela disse que tem que ser comida de verdade. Comida de verdade é a comida natural, de preferência orgânica, né? E fazer tudo de forma natural em casa. Então, não foi brincadeira, né?
Foi assim, eu chorava, tá? Eu desenvolvi até ansiedade, eu tive que tomar remédio na época, que eu nunca tomava remédio para nada, comecei a tomar. Ainda bem que eu já estava com tempo para me aposentar de um padrão, porque eu não estava dando conta de ter 2 padrões na escola como professora. E foi assim, foi bem complicado, mas superamos, né? Daí ele venceu, depois a gente repetiu o exame, daí, não me lembro bem a data, mas acho que um ano e pouco, 2, ele estava já com as alergias a 0 quase, porque eu segui realmente tudo que elas indicaram, o médico e a nutricionista. Inclusive a seletividade alimentar é uma das características, né, dos autistas que muitas vezes os pais têm que ter uma atenção redobrada, né, principalmente nas fases iniciais. Hoje em dia a gente tem bastante informação, né, mas antigamente com certeza foi muito difícil para vocês passar por tudo isso. Foi desesperador, né, pra bem a verdade, né? E daí a questão, e uma coisa que eu não falei também, porque antes disso, né, dele ter tudo isso, ele era um menino, parecia gordinho, eu acho que ele era inchado, com certeza, né, por causa da alergia, eu não sabia. Ele ficou 7 anos com ferida nas pernas, começou, depois nos braços e até no rosto. Ele passou, parece mentira, 7 médicos e ninguém descobriu. O neuro, inclusive, estava acompanhando ele, e outros médicos, pediatra, homeopata, outras pessoas, assim, benzimentos, até em tudo, né, para descobrir o que ele tinha. E ninguém soube. E daí a nutricionista disse que era tudo alergia dos alimentos. Manifestou em forma de ferida. Que tudo depois se resolveu. E daí ele era inchado mesmo, né? Inchado de tanta coisa que ele não poderia consumir e estava consumindo sem a gente saber. Então é muito importante que as mães cuidem bem essa parte, que quanto mais, o refrigerante proibiu tudo. Ela proibiu tudo que é suco natural, é tudo natural. Nada de engarrafado nem em pacote. Isso não pode. Para o autista não pode. Na verdade, nós também teríamos que cuidar um pouco isso, né? Porque também para nós, ditos normais, também em excesso faz mal. É muito enlatado, né? Isso. Muita coisa pronta já, né, para facilitar o dia a dia. E às vezes na correria, né, até a nós mesmos acabamos nos alimentando mal, né? Mas e hoje como está o Renan? O Renan, então assim, ó, ele sofreu, né, com a separação da irmã, muito, né, e por isso que até na época eu não estava sabendo dessa poda neural que ontem a palestrante, a minha amiga Jurema, né, falou, né? Então, na época nós descobrimos que tinha um profissional que era microfisioterapeuta. Eu nem sabia que isso existia, mas na região lá em Pato Branco tinha esse microfisioterapeuta. E daí a minha colega disse, eu descobri, Lourdes, que tem um microfisioterapeuta em Pato Branco e eu acho que ia ajudar o Renan. Daí a gente foi, não teve médico especialista, a gente não passou na vida, né? Procuramos todos aqueles que tinham uma esperança de melhorar a vida dele. E daí ele faz a leitura dos traumas que você tem através da pele. Não sei bem explicar, mas eu não sei, aqui eu perguntei, eles ficaram, não, isso não existe aqui, mas lá existia, lá já, quando ele tinha essa idade quando ele estava, né, 14, 15, quando estava as feridas, né, isso aí tudo. E daí ele disse assim que foi 3 coisas que ocasionou tudo isso, que foi a separação com a irmã, que ele sentiu muito, foi a adolescência e a inclusão. Ele disse porque ele sofreu muito com a inclusão. Porque também, mesmo que tinha professora, não era um assunto que as pessoas dominavam, né? O autismo era novo, né? Ainda naquela época. Fazia o que podia e o que sabia, né? Então ele sofria muito com a inclusão porque os colegas também, né? A gente tentava, eu dizia, tudo que o autista gostaria que você soubesse, eu levava as pastas para os professores, tudo que eu estudava, eu procurava informação de tudo que é jeito e levava para os professores, porque como eu era pedagoga da escola, tinha obrigação de fazer isso, e como mãe, mais ainda, né, fazia tudo. E mesmo assim, era difícil para os professores, porque ainda era uma coisa nova para lidar com ele. Mas ele, assim, se alfabetizou sozinho, praticamente, porque eu comprei computador muito cedo, né, em função de umas aulas, umas noções de informática, que tinha que trabalhar com meus alunos, e daí ele aprendeu praticamente sozinho, porque ele gosta muito de computador. E o autista tem preferências, né? Ele gosta muito de água, de cavalo e de
computador, né? Eu tenho computador, né? Mas ele gosta muito de online. Pesquisar, música, assim, ele tem muitos ritmos que ele gosta. Ele adora essas coisas. Muito bem. Gostaria de ouvir agora, quero agradecer, Dona Lourdes, pela sua participação. Eu gostaria também que a senhora deixasse uma mensagem para as mães que estão na sintonia da programação, a senhora como mãe atípica. Gostaria que a senhora falasse como é que está o Renan hoje também, pessoal. E eu sou de falar muito, tenho que falar mais um pouquinho só para concluir. Então, assim, ó, então como que ele está hoje? Então, foi isso, né, que aconteceu, né, foi esse quadro que eu expliquei, e depois em 2020, o pai dele faleceu. Ele sentiu demais. Ele teve, em 1 ano e meio, tendo crises por causa dessa ausência. Ele não entendia, eu acho que o pai tinha ido embora. Eu tentei explicar. Ele até, eu mostrei ele lá no velório, né, tudo, ó, o pai tá aqui, né, expliquei do meu jeito, né, mas não sei como que ele processou e como que entendeu, né. Então, ele assistiu um pouco do velório, né, ele viu o pai lá, né, morto, né, expliquei, né. E depois, então, a gente, como não tinha nenhuma família mais morando lá, né, era só nós, o meu cunhado e minha cunhada e o sobrinho foram tudo embora, né, em função do estudo e da profissão. E daí daí viemos para Bossoroca morar. Faz 2 anos, fez 2 anos, dia 6 que eu estou aqui. Muita gente nem me conhece ainda, sou nova aqui em Bossoroca, demoradora, né. Então, assim, ó, ele levou um choque muito grande com a mudança. E os psicólogos também disseram, ó, ele vai levar 2 anos para voltar ao normal. E ainda fiz mais uma mudança aqui dentro da cidade, então também já foi mais um sofrimento, né? Mas foi necessidade, né? Então, por isso que eu digo, então ele está ainda se recuperando. Então, ele não está aceitando, assim, na escola ainda as terapias muito, ele não sentou ainda para fazer atividade, porque depois que ele chegou até no 2º grau, assim, sempre estudando, né? Mas não acompanhava a área exata, ele não tem domínio nenhum. Só tem na parte de linguagem, né? Mais assim, de geografia, história, essas coisas, ele sabe muito. E também sabe ler e escrever. Mas sempre escreveu em caixa alta, nunca cursiva. E daí, quando chegou aqui, ele não fazia nada. Daí as professoras falaram, mas como? Ele fazia lá, ele disse, ó, trouxe o caderno para mostrar para vocês. E depois que ele não deu mais conta da escola, né? Começou a ter crise também dentro da escola, nós levamos para uma associação de autistas que ficava em 2 vizinhos, 40 quilômetros, 3 vezes por semana. Daí lá ele se encontrou de novo. Ele aqui, então, ele não se acostumou ainda. Então, a psicóloga que falou isso, eu achei que ela estava fora da casinha, como ela diz, né? Tudo isso, e é verdade. Ele está começando a ter sinais como que eu digo, se integrando, parece alguns sinais está dando, mas ainda não voltou ao normal. Para os autistas é muito difícil, né, Dona Lourdes, a mudança, né? Isso, mudando. Tudo que é novo sofre, né? Sofre bastante. Então, imagina mudar de estado. Não conhecia ninguém aqui, né? Para ele, né? Só conhecia os tios, né? Que estão aqui, né? Minha irmã. Também vim porque tenho uma irmã aqui, né? Suporte, né? Muito grande. Ela é tudo na minha vida, né? Se não fosse a família dela, eu não teria estrutura para aguentar. Né? Sempre tem que ter uma base para você suportar tudo isso, senão você pira mesmo, né? Você precisa também, e uma coisa que eu quero deixar bem claro, que é importante que essas famílias sejam cuidadas, né? Os cuidadores têm que ser cuidados, né? Porque realmente, a gente enfraquece e fica doente. Com que idade está o Renan agora? Hoje está com 28 anos. 28 anos, fez agora em março. Mas eu estou agradecendo, né, que ele está contente, né, está mais situado, né, e tenho esperança que ele vai, assim, progredir, né, que tudo tem que dar tempo ao tempo. Agradecer agora. Dona Lourdes, e questão assim do preconceito, era muito grande o preconceito naquela época, hoje em dia ainda é menos e ainda tem, né, contudo, ter evoluído muito as coisas, a gente sabe que ainda tem o preconceito, tem a exclusão, né? E naquela época... Na verdade, eu acho que um pouco era medo que eles tinham bastante, mais do que o preconceito. Eles não sabiam o que era. A gente tentava explicar, né? Mas para a comunidade, né? A escola, eu tentava fazer o máximo, né? De levar o máximo de informação, né? De que era o autismo. Mas nem eu tinha muita informação, né? Porque naquela época nem internet não tinha muito, né? A gente, depois que foi, assim, veio à tona na internet o assunto, né? E daí a gente tentava explicar, mas eu acho que mais era medo, porque não conhecia.
porque a gente tem medo daquilo que não conhece. Quando a gente começa a conhecer, a gente começa a perceber que faz parte da vida. E hoje, né, tá aí, né, a realidade, né, os autistas estão ali e eles são assim, ó, inocentes. Eles são assim, não tem maldade. Eles são muito ingênuos, até, é perigoso até, né, porque é muita ingenuidade, né. Eles são puro. Não tem como alguém não se apaixonar por um autista, eu acho, né. Não sei se eu sou suspeita para falar, mas eles são muito queridos. O meu é um doce, né. Claro que teve as crises, mas agora, graças a Deus, ele não teve mais crise. Ele chegou aqui e não teve mais crise, mas está sofrendo com a mudança, né? Espero que devagarinho vai se situando. Muito bem, agradecemos, Dona Lourdes, a sua participação é muito importante, né? Ouvir o lado, né, da família, da mãe, daquele que tem um filho autista, né, em casa, ainda mais sabe que tem toda essa experiência de vida também para passar aí as mães aí que estão passando por uma situação ou, né, até mesmo nesse ano de 2025 estão recebendo um diagnóstico. Eu agradeço essa oportunidade e ficaria muito feliz se na minha época tinha alguém que falasse mais sobre o autismo, né, para eu me situar melhor e poder entender e atuar, né. Mas então, muito obrigada. Valeu. E agradecemos novamente a Dona Lourdes pela participação. Nós vamos conversar com a Florinda, com a amiga Florinda Sanato, que vai trazer o seu bom dia. E a Florinda também é mãe atípica. Bom dia, Florinda. Bom dia, Sibeli. Bom dia aos ouvintes da rádio. Sou mãe de 2 autistas, um menino e uma menina. E, como diz, né, talvez Deus nos escolhe porque sabe que a gente vai conseguir levar, né? Mas a gente não deve romantizar, né? Porque a gente passa bastante batalha para conseguir vencer, para a gente conseguir colocar nossos filhos no mundo, né? Socializar eles. E como foi para ti, Florinda, receber o diagnóstico? Há 15 anos atrás eu recebi o diagnóstico do Paulo, né? Meu filho que hoje está com 19 anos. Eu notava que ele tinha algumas diferenças, porque ele se alfabetizou sozinho, com 2 anos de idade ele já lia e escrevia. Com a letra lá dele, mas escrevia, e ler ele aprendeu sozinho. Mas até as pessoas disseram, não, ele é especial, algo ele tem. Só que eu só recebi o diagnóstico a partir do momento que ele foi para a escola. A gente começou a fazer um tratamento com psicólogo, multiprofissionais, para se descobrir, né? Aí encaminharam ele para o neuro e à medida do tempo ele ficou mais ou menos 1 ano passando por consultas para chegar ao diagnóstico final, porque o primeiro diagnóstico era que ele tinha TDAH e ele tem os 2 como comorbidade. Mas para mim, assim, de primeiro momento foi bem difícil, porque para uma mãe tu chegar e dizer assim, teu filho tem isso e era novo, na cidade não se ouvia falar, eu não tinha conhecimento nenhum. Meu mundo desabou. Aí tem muitas pessoas me perguntam assim, tá, mas tu não tinha teu esposo? Sim, tenho meu esposo, mas meu esposo trabalha no interior. Meu esposo vinha de 15 dias em casa. Então era eu pelo meu filho. E eu não tinha conhecimento nenhum na época. Eu comecei a buscar. Na época que eu descobri do Paulo, eu tive muito apoio do clínico geral aqui de Mossorocca, que era o Dr. Fernando Terra, e da psicóloga Talira, que era a que atendia pela prefeitura. Então eles foram tipo um suporte para mim que eu tive no momento que eu precisei, né? Para eu conseguir ter forças para começar a enfrentar e buscar pelo meu filho, né? Até mesmo na escola, quando ele começou a estudar, eu tive algumas barreiras que eu enfrentei, que eu acabei trocando ele de escola, para que eu não expusesse ele, né? E daí eu mudei de escola, chegando na outra escola, ele foi muito bem aceito, porque a professora que pegou a turma dele na época, ela passou para os colegas dele qual era a situação, porque ela já tinha um certo conhecimento, né, a respeito do tema, né? E então ele teve aquela aceitação dos colegas e da escola. E isso ajudou muito no desenvolvimento dele. Até inclusive a filha da Josiane, que foi o colega dele desde o prézinho, era uma das pessoas assim, que muito auxiliou ele na parte da socialização. E hoje tu tem a tua filha pequena também, Florinda, que está nas séries iniciais, como tu vê, assim, tu vê alguma mudança assim, na aceitação nas escolas, da inclusão, de como foi para o Paulo, para a tua filha agora?
Olha, ainda hoje, eu vejo que ainda o autismo ainda é um tabu para muitas pessoas. Mas o caso da Maria Elisa, que também tem diagnóstico, eu acho assim, que a aceitação dela foi diferente daquela do Paulo. Não sei, talvez por eu já ter experiência, né? Porque eu já sabia como lidar. E também, assim, para mim não era nada novo, então talvez por eu já ter aquela experiência, para mim pareceu mais fácil. Porque eu sempre fiz assim, e falo lá no grupo que a gente tem, assim, ó, não devemos vitimizar nossos filhos. Não devemos colocar nossos filhos numa caixinha. Dá vontade, dá. Dá vontade de nós colocarmos lá para que não seja atingido pelas maldades do mundo, né? Porque tem o preconceito, tem pessoas que, às vezes eu ouço assim, o Paulo eu sei que é autista porque ele parece, a Maria não. Mas só que assim, ó, autismo não tem cara. Autismo não tem cara. Então, e as pessoas julgam muito, né? Ou às vezes dizem pra gente assim, é falta de laço, é birra. Não é. Nós que somos mães, principalmente as mães que estão mais direto com os filhos ali, ó, a gente sabe diferenciar quando é birra e quando é uma crise. A Maria mesmo, quando ela começou a estudar, a menina, no prezinho, ela tinha muitas crises. Muitas crises. Várias vezes eu saía de casa e ia para pegá-la na escola, porque daí ela acabava assustando os coleguinhas, né, por causa do momento de crise. A professora fazia de tudo, mas ela ainda também não estava preparada. Para ela era algo novo, ela me dizia assim, eu não sei como lidar. Então, para mim, que era mãe, que já tinha passado a experiência com o Paulo, era mais fácil, né? Eu julguei mais fácil para mim. Não que seja fácil, porque a vida de quem é uma mãe atípica é cada dia algo novo. Para nós, cada dia é uma descoberta nova. E não é somente como muitas pessoas acham assim, mas tem remédio que tomam lá, mas o remédio não é para o autismo, é para as outras comorbidades. Tipo, os meus filhos tomam remédio, mas é porque eles são hiperativos também. Então eles têm que tomar. Mas para o autismo não tem remédio. E daí, o autismo, no caso, ele precisa ter uma rede. Não é simplesmente o médico ou só a psicóloga. Eu digo sempre que o autismo vai à família, inclui família, escola, psicólogo, a sociedade em si, para nós poder levar adiante nossos filhos. Eu sempre conto, às vezes as pessoas, talvez, alguns me viram várias vezes quando o Paulo era pequeno. O Paulo Nathanael, na formatura do pré dele, o prézinho, ele não conseguia ficar no barulho. Ele colocava as mãos no ouvido, baixava a cabeça e não conseguia ficar. Aí as professoras disseram, talvez se tu sentar lá na frente ele fique. Eu vou e fico. Sentei e fiquei. Tinha desfiles, eu ia e participava para incluir meu filho. Desfile Semana da Pátria, essas coisas. Eu cruzava na praça com ele ali, ó. Porque eu aprendi uma coisa assim com o médico que faz tratamento com meu filho. Ele disse assim, se eu percebi que a dificuldade do meu filho é com o barulho, eu tenho que tentar incluir a música para ele. E assim, uma coisa que é a experiência minha, né, que eu tô falando para vocês, e para outras pessoas terem, né, talvez ajudar. O meu filho, então, a gente faz parte da igreja, e ele louva o Senhor lá em cima do altar, e em fevereiro a gente participou de um retiro. O Paulo estava cantando lá para pessoas que ele não conhecia. Em cima, assim, ó, coisa que no começo era a maior dificuldade para ele ficar na frente de um público. E ele estava lá em cima louvando a Deus, né? Então eu acho que, claro, é difícil para a gente, mas se nós começar a tentar incluir aquilo que eles têm por dificuldade, devagarinho nós vamos conseguir. Por isso a importância da inclusão, né? Como você falou, da vontade de guardar numa caixinha, protegendo o mundo, como a dona Lourdes falou. Os autistas são crianças muito puras, inocentes, e muitas vezes, né, tem a maldade das outras pessoas e pela inocência deles, né, às vezes não percebem. Sim, e eles, na mente deles, eles não veem maldade. A mente, como eu disse assim, Paulo, a mente dele é uma mente, ele agora, graças a Deus, ele está socializado. Ele te vê, ele conversa contigo, ele manda mensagem para a rádio, ele pede música, porque ele gosta muito de música, então ele está sempre ouvindo. E daí, então assim, ó, dá vontade realmente a gente
gente guardar para que não sejam atingidos. Mas só que nós não podemos fazer isso. Nossos filhos também têm direito a viver em sociedade no mundo, né? Essa é a verdade. Florinda, pela tua experiência, assim, como tu vê assim, a aceitação da sociedade hoje, né? Ainda, tu imagina, tu vê ainda muita exclusão, muito preconceito por parte das outras pessoas? Olha, existe bastante ainda. Porque, como eu disse assim, tem muitas pessoas que acham, mas fulana acha que o filho é autista. Não é acha. Nós que somos mães, que a gente tem o diagnóstico, a gente sabe. Mas é uma falta de laço, muitas vezes a gente ouve. E isso com uma mãe dói. Quando o Paulo era menor, eu ouvi de pessoas da família me dizerem assim, foi tu que deixou teu filho assim. Então, isso pra gente, que é mãe, dói tu ouvir, tu saber que não foi. Eles já veio do nascimento com aquela condição, né? Então, ainda existe. Mas através da internet, das redes sociais, agora está havendo bastante conscientização. Está se abrindo mais espaço para que as pessoas venham ter conhecimento a respeito do autismo, né? Então, a sociedade está ouvindo falar. Até alguém um dia disse para mim, eu acho que talvez o Paulo foi o primeiro da Moçoroca que se abriu para o mundo, da nossa cidade, que se ouviu falar. E talvez fosse, porque se sabia que tinha, mas as pessoas, talvez por medo do preconceito, não abriam. E eu não quis esconder meu filho, eu quis colocar ele na sociedade. Assim como eu estou fazendo com a Maria também, né? Incluindo eles. É difícil, mas a gente vai tentando aos poucos, né? Aos poucos a gente vai indo em frente. E vocês estão fazendo parte de um grupo, né? Poderia contar um pouquinho sobre esse grupo que é para dar suporte, né? Às famílias aí com autistas. Então, assim, eu sempre tinha o anseio de a gente criar um grupo de apoio, né? E a gente pediu, reunimos voluntários, 5 voluntários, e criamos o grupo Te Abraço. A princípio, a gente está fazendo as nossas reuniões na Igreja Comunidade Vida Abundante. A gente se reúne todas as quarta-feiras, às 18h30, e é um grupo assim que a gente criou para dar suporte às famílias, porque as famílias necessitam de ter esse suporte. Às vezes acham, mas a criança está sendo tratada. A criança está. Mas a mãe, a avó, o pai, tem alguma informação? Tem alguém para ouvir? Então, por essa razão é que a gente criou esse grupo. Para nós ouvir, para a gente dividir histórias, experiências, para que um possa ajudar ao outro. Para a gente dar suporte às famílias realmente. Porque isso faz falta, né? Porque a gente vê assim, o maior anseio das mães é elas conseguirem falar. Elas expor, viver aquele luto delas. Porque a gente vive um luto. Quando tu recebe o laudo, é como um luto que tu está vivendo. Então, assim, esse grupo a gente criou para que as mães pudessem chegar, ter alguém para ouvir elas. Os pais, a avó, para escutar. Às vezes a pessoa está sofrendo ali com aquele diagnóstico, não tem com quem conversar. E daí a gente resolveu criar esse grupo para que a gente pudesse escutar as pessoas. A dona Lourdes faz parte, junto conosco, do grupo. Então, nós queremos divulgar que quem quiser fazer parte, nos apoiar nesse grupo, nós estamos abertos. Quero dizer que esse grupo ele não tem fins lucrativos, nem empregatício. Nós não temos também com fins religiosos ou políticos. É para nós abraçarmos as famílias atípicas que estão necessitando de um apoio. Florinda, você como mãe, qual a mensagem tu deixa, assim, como que as pessoas podem apoiar, até mesmo a sociedade, sabe? Qual o apoio, assim, que as pessoas podem dar? Principalmente, a gente vê, assim, muito preconceito na questão das crises, né, como tu falou. As pessoas rotulam as crianças como birrentas, né, porque o pai não deu educação, a mãe não deu educação, né? E os olhares também incomodam, né, muitas vezes, né, no momento de uma crise, as pessoas ainda há aqueles olhares, né, maldosos sobre o pai, sobre a mãe, muitas vezes não conhecem a história, né. Então, você como mãe, né, qual seria o apoio, assim, que a sociedade poderia dar às famílias, aos pais? Qual a tua mensagem? Assim, que as pessoas procurem olhar, não com os olhos de julgador, não para julgar,
Porque tu não sabe o que a pessoa está passando ou qual é a realidade daquela criança, né? Porque nós não precisamos estar com uma coleirinha ou com algo assim dizendo meu filho é autista. Porque independente, a gente não tem o direito de julgar, na verdade, né? Então que a sociedade aprenda a olhar, principalmente para as famílias atípicas, com outros olhos, né? Sem julgamento. Porque você não sabe o que aquela pessoa, aquela mãe, aquele pai, aquela avó está passando. Porque pra gente, que é mãe atípica, família atípica, cada dia que nós vencemos é uma conquista para nós, que a gente consegue, cada dia é um desafio, na verdade é isso, que nós enfrentamos, né? E que nós, como mães, assim, a gente não desiste. A gente procura não desistir pelos nossos filhos, né? Na verdade é essa, a gente está ali vivendo pelos nossos filhos e buscando cada dia mais aprender para eles, né? Então que a sociedade possa olhar para os autistas, não somente para os autistas, mas para qualquer pessoa, né, com menos julgamento, sabendo que a pessoa, assim, cada um tem sua particularidade, né? Cada um tem seu problema, sua vida ali, então a gente não pode julgar porque nós não sabemos o que a pessoa está passando, né? E para as mães autistas, pais, as famílias atípicas, que vocês não desistam dos filhos de vocês. Não desistam de pôr eles na sociedade, porque é um direito que eles têm. E eu acredito que assim como eu tenho lutado dia a dia para incluir meus filhos, vocês também conseguem. E se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma palavra, um abraço, como é o nome do nosso grupo, vai lá, pode procurar nós no grupo também, no Facebook, nós temos a página de abraço, temos no WhatsApp. Nas quarta-feiras a gente se reúne, ele vai ali, se precisar se abrir, conversar, a gente está ali esperando por vocês. Muito bem, obrigada, Florinda, por compartilhar a tua história com os nossos ouvintes. Eu gostaria que a Dona Lourdes trouxesse uma mensagem, Dona Lourdes, deixasse uma mensagem às mães, aos pais. Eu gostaria também a senhora, como professora, falasse para os ouvintes e especialmente aos pais como eles podem, sobre a importância de conversar também com os filhos, né? Sobre o coleguinha que é autista, né? Sobre como tratar, não fazer o bullying, né? Que infelizmente ainda tem muito bullying nas escolas, né? Gostaria que a senhora trouxesse uma mensagem também, a senhora como mãe atípica, né? Trouxesse uma mensagem especialmente aos pais, né? Para que falem sobre o autismo, né? Com as crianças e a senhora também como professora trouxesse essa mensagem aos ouvintes. Então, o que eu gostaria que ficasse, que os pais entendessem que tem que falar uma linguagem mais abreviada, sempre que se forem conversar com os filhos, iniciar sempre com o verbo. Vamos almoçar, vamos brincar, ou só uma palavra, por exemplo, falar menos com eles. Eu tenho esse problema que eu falo demais, né? Então eu tenho que me policiar para falar mais direto com meu filho e procurar olhar para eles, isso para as mães, né? Olhar para desenvolver o contato ocular, que é bem pobre neles. A gente tem que trabalhar para que eles não falar se ele não está te olhando. Primeiro chamar o nome do filho ou da filha, e depois falar. E falar poucas palavras. E devagar, que ele compreende melhor. Então isso é uma tática muito valiosa que tem resultado. Então, a partir desse procedimento, a gente vai ter ganhos. E como professora, eu digo assim, que tanto os pais como os professores têm que buscar sempre conhecimento, né? Porque eu já fui professora há 36 anos, pedagoga, professora, trabalhei de primeira a quarta, trabalhei de quinto a oitavo, de segundo grau, fui pedagoga também na escola de sexto ao nono, agora, né, mudou, né, também, né? O que eu percebo que o conhecimento liberta. Na medida que a gente tem conhecimento, a gente não julga. Então, o preconceito é porque você não tem um conceito formado das coisas. Então, o seu professor, os professores de um modo geral, e eu como professora, eu percebo, na medida que você conhece, você acaba o preconceito. É o conhecimento que é importante buscar. E hoje temos bastante bibliografias, né? Que fala sobre, claro, a gente tem que selecionar, porque a internet também fala coisas que a gente tem que filtrar, né? Mas eu acho que hoje nós temos bastante informação e bastante bibliografia, e artigos também sobre o assunto, que é buscando que a gente conhece e sabe como lidar.
E ontem tivemos uma palestra também, né? E acredito que sempre agora vai ter a semana do autismo aqui em Bossoroca e participar de tudo que vem contribuir para a gente poder atuar de forma responsável e com mais conhecimento e menos erro, embora a gente vai sempre errar, né? Porque tu nunca sabe tudo, né? Seria essa a minha mensagem, então. E mesmo, dona Lourdes, também para os pais que não, da família que não tem autista, né? Na família, mas o momento que encontrar uma criança autista, né? É importante ter esse conhecimento, né? Para saber lidar, também saber dar atenção, saber como chegar, porque a gente sabe que muitas crianças autistas não gostam do contato, não gostam do abraço, né? Então, tem que saber, né, para conseguir lidar também quando encontrar alguma criança autista, ensinar o filho, né, a não fazer bullying com o coleguinha, né, a entender. Então é importante, né, mesmo eu não tendo autismo na minha família, mas eu entender o que é autismo e passar isso também para os meus filhos, né. Bem importante isso que estamos falando. Então, assim, ó, existem já as estatísticas que estão ali, né, que são bem, a gente fica preocupado, né, que como ontem na palestra ali, que a professora Jurema colocou, que já para cada 30 já tem um que nasce autista e os prognósticos é que em 2030 ela colocou, que ela está estudando, está bem por dentro do assunto, vai ter um em cada família, né? Então a gente tem que conhecer e realmente saber como chegar para um autista, né? Porque é como você falou, que tem uns que não gostam de abraço, né? Então tem que chegar devagar, pedir licença, se aceitar, né? Tem que ver tudo isso para não traumatizar a criança, né? Porque não que eles não gostam, eles têm dificuldade de aceitar afeto, né? Então o meu filho mesmo, tem dias que ele vem me abraçar muito, mas às vezes eu peço um abraço, quando eu me despedi dele hoje, me dá um abraço, que a mãe vai dar na rádio, né? Ele não quis me dar na hora, mas tinha já me dado um monte de abraço, é quando ele quer. Então é isso, né? A gente tem que conhecer para poder se relacionar bem com o autista, né? Então, a sociedade toda tem que participar. Não é só quem tem um filho na casa. Toda a família, os parentes, e mesmo quem não tem ainda. E que vai pelos prognósticos que todos vão ter um dia, né? Então, vamos já se preparar. Porque eu não tive essa oportunidade de me preparar para ter esse filho, né? Eu não sabia nada. Nem sabia o que era. Então, agora está tendo a oportunidade de conhecer para, se um dia acontecer, espero que não, né? Que a gente não gostaria de ter um filho autista, né? Não por não gostar do filho, pelas dificuldades que a gente enfrenta, né? Porque é bem difícil, como disse a minha colega Florinda, que também tem 2, né? Como é difícil a gente ter os filhos, porque eles exigem muito da gente. E muito, muito, muito. Então a gente acaba se desgastando e ficando às vezes doente. Então é importante o conhecimento. Já o conhecimento ajuda bastante nesse sentido. E, como eu digo, não julgar, como também ela falou muito, né? O julgamento, a gente não deve julgar, se nem Deus nos julgou, né? Nós também não podemos estar julgando as pessoas, né? Temos que conhecer. O preconceito, eu sempre digo, ele nasce da falta do conceito, do conhecimento. Era isso, então. Agradeço mais uma vez, dona Lourdes, pela sua participação aqui nos estúdios da Rádio Cidade, compartilhando a sua história, que é muito importante, né? Nós já conhecemos um pouquinho, né? Já ouvimos na palestra que teve ano passado, né? Com a Jurema também, que esteve, né? Isso. No auditório, conhecemos um pouquinho da sua história. Acredito que muitas mães também vão se sentir inspiradas e também vão buscar forças, né? Para enfrentar muitos que estão recebendo o diagnóstico, felizmente, graças a Deus, agora nós temos muita informação, a medicina está avançada, né? Temos aí pelo SUS, né, muitos recursos, né, que auxiliam as famílias atípicas, né? Que bom que a medicina avançou, né? E hoje nós temos muitas informações, até mesmo na saúde, né? Não precisa muitas vezes buscar recursos fora do município, né? O pessoal tem recursos no próprio município, né? Então temos essa evolução também que auxilia muito as mães, pais, né, avós, como a Florinda falou. E uma coisa que tem que me orientar na época, que a gente, ó, que eu entenda bem, que a gente tem que matar o filho normal para deixar nascer o filho especial. Senão as coisas não evoluem. Então, eu, assim, teve um processo, né? O diagnóstico, realmente, né? É uma coisa que dói bastante, né? Porque a gente não sabe como que vai ser a vida desse filho, né? Na sociedade, em modo geral, do preconceito, como você está colocando também, que existe ainda o preconceito, né? Mas então a gente tem que, primeiro, a gente aceitar esse filho, né?
Porque não é que a gente não aceita, a gente gostaria que ele fosse normal, entre aspas, né? Mas ele é especial, então a gente tem que deixar morrer o filho especial, matar o filho normal que não nasceu, para receber o filho especial. E daí cuidar dele de acordo com as necessidades. Então, muito obrigada. Agradecemos mais uma vez a dona Lourdes. Gostaria de ouvir agora uma mensagem para a Letícia, agradecendo já também a Letícia pela participação e aceitou o nosso convite, né, para falar desse assunto, né, Letícia, que é complexo, né, a gente falar, explicar, mas só da gente poder falar já, né, às mães, aos pais, às famílias atípicas, já é uma grande evolução, né, uma grande conquista, né, para quem está ouvindo. E a gente tem visto também nas escolas, né, que o assunto tem sido bastante falado, né, o que não era antigamente, né, que nem mesmo abordavam, né, sobre o autismo nas escolas. E hoje a gente tem acompanhado, né, na maioria das escolas a gente vê que está sendo realizada essa inclusão, né, os professores realizam atividades, o que é muito importante, né, para as crianças também aprenderem a conviver com a criança autista. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, especialmente às famílias, né, e também às crianças, né, que estão na sintonia da programação, né, que muitas vezes tem aquele amiguinho autista, às vezes não sabe lidar, né, e poder entender e compreender, né, e não haver a exclusão, né, e sim a aceitação. Bom, deixar mais um recado para as famílias de maneira geral é que se a mãe, o pai, enfim, o cuidador, cuidadora, perceber alguma coisa assim diferente, assim, no menor sinal que seja, né, buscar o auxílio, né, do médico, do seu ESF, né, para buscar uma avaliação, né, com um especialista para já, né, qualquer coisa já descartar ou não, né, continuar a avaliação, que é importante, né, esse olhar atento que os cuidadores têm com suas crianças, né. E para as pessoas atípicas, né, com autismo que estão escutando ou com pessoas que conhecem autistas, é ter um olhar atento. Eu sei que é difícil, né, mas tentar ter um olhar atento, um olhar acolhedor, não só com as pessoas atípicas, mas com todas as pessoas, sem o julgamento, né. É difícil não julgar, mas pelo menos se tentar, tá, não deu certo hoje, mas continuar tentando, né, porque somos humanos, somos falhos, né, então, mas essa tentativa de melhorar a si mesmo para ter esse olhar diferente de acolhimento em relação ao outro é muito importante, né, para evitar mais julgamentos, né. E na escola, bom, a escola já, bom, pelo menos aqui a gente está tendo já com auxílio também com a assistente social da escola e com a psicóloga escolar, né? Então sempre tem, e com os professores sempre tem algum tipo de mobilização, né? Aos pouquinhos, né? Não tem como de um dia para a noite já mudar tudo, né? Eu acho que é impossível qualquer coisa, mas em pequenos passos, né? A sociedade vai caminhando, né? Mais consciente sobre as questões. E como você falou sobre o diagnóstico também, né? Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para o desenvolvimento da criança, né? Tanto como a dona Lourdes falou sobre a fala, né? Também. Então, quanto mais cedo tiver o diagnóstico, mais cedo essa criança vai ter os acompanhamentos que ela precisa, né? Exatamente. Quanto mais cedo, né? Mais são as chances de descobrir se tem alguma coisa ali e já começar a intervir, né? Como a sociedade agora, ela tá tem mais estudos, né, não só sobre esse assunto, mas sobre diversos assuntos, fica menos difícil, digamos, não vou dizer que fica mais fácil, mas fica menos difícil, né? Muito bem, nós queremos agradecer então, Letícia, a tua participação, por aceitar o nosso convite, falar sobre esse assunto que, como eu mencionei antes, é bem complexo, mas é tão importante, né, a gente dar voz às mães, às famílias atípicas, né, e abordar esse tema tão importante, né, que é a conscientização sobre o autismo. Mais uma vez, em nome da dona Rose, nós agradecemos a tua participação. Eu agradeço também, tá bom? Queremos agradecer a Florinda, a dona Lourdes, muito obrigada. Vocês como mães atípicas por compartilharem um pouquinho da história de vocês. Estamos sempre à disposição, a Rádio Cidade também empenhada, né, sempre em dar ênfase, né, ao autismo, à campanha Abril Azul, né, e sempre falar sobre esse tema que é tão importante e conscientizar as pessoas e não só a sociedade, mas também dar esse apoio, né,
as famílias atípicas. Então, em nome da Dona Rose, diretora aqui da Rádio Cidade, nós agradecemos a presença de vocês. Eu gostaria de falar também, comentar, né, pessoal, porque para quem está nos acompanhando através da rádio, nós estamos fazendo uma live também através do Facebook. Então, o pessoal que de repente pegou a entrevista na CBL pela metade e gostaria de ouvir mais, é só acessar a página lá. Inclusive, tem um comentário que eu faço questão de dizer para vocês. Tem um comentário ali na live, né, que o pessoal achou maravilhoso, diz que foi muito esclarecedor tudo que vocês trouxeram aqui, né, e que a pessoa lá se emociona muito, né. Então, a gente vê a importância aí de a gente poder falar e levar para as pessoas, né, um pouco do conhecimento de cada um referente a esse assunto. Sabemos que é muito difícil, né, especialmente para as mães, mas admiramos essa garra, né, que vocês têm, você, Florinda, Dona Lourdes também, que a gente já conhecia um pouquinho da história também. Admiramos essa garra, desejamos aí muita saúde, muitas bênçãos para a vida de vocês, para a vida dos filhos também. E mais uma vez agradecemos e muito obrigada mesmo de coração por compartilharem, né, a história de vocês, que é muito importante para a sociedade, para os ouvintes e para as mães, pais, né, avós que estão de repente passando por uma dificuldade, né, recebendo o diagnóstico. E como você falou, o diagnóstico de início é muito difícil, né, mas, né, com o tempo aí vem a aceitação e com certeza aí todas as mães vão enfrentar, né, todas as famílias. Nós desejamos forças e mais uma vez muito obrigada pela participação de vocês aqui na nossa programação. E nós recebemos também a participação da nossa amiga Pauline Freia, ela que também é mãe atípica, ela não pôde estar presente aqui nos estúdios da Rádio Cidade. Ela é acadêmica do curso de Direito da URI de São Luís Gonzaga, e ela enviou então um áudio falando um pouquinho também sobre a conscientização sobre o autismo, e nós vamos acompanhar agora. Na escola, como um avanço fundamental para garantir seus direitos, a educação e a participação em sociedade. Porém, há desafios a serem enfrentados, como, por exemplo, a capacitação de professores, a falta de profissional, e eu acredito que a sensibilização é um ponto muito importante, porque é com ela que faz com que a sociedade compreenda a importância da inclusão. Se ouve falar muito de rede de apoio, como se ouve falar de famílias atípicas. A rede de apoio é um passo essencial para promover a inclusão e o acolhimento. Dentro da rede de apoio, acredito que os grupos comunitários fazem um papel importantíssimo, que é nesses grupos que eles promovem o acolhimento e a troca de experiências. As redes sociais, elas vêm para colaborar, porque elas permitem que os membros, mesmo distantes, troquem informações e experiências. Acredito que parcerias com escolas e centros de saúde, trabalho em conjunto dessas instituições, podem ajudar a disseminar conhecimento, e eventos como esse, eventos de conscientização, fortalece os laços comunitários e o combate de preconceitos. Criar essas redes é construir uma sociedade solidária e com empatia. Pequenos passos podem fazer uma grande diferença.